Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Muitas saudades de todos vocês, amém? Vamos orar ao Senhor, fecha os teus olhos, curva as suas cabeças e vamos orar ao Pai. Pai, no nome de Jesus, estamos diante de Ti neste momento, na Tua presença nos colocamos, pela fé, vendo o Senhor diante de nós. Assim como dizia Davi, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, Ele está à minha destra, não deixará vacilar os meus pés, e nós cremos e confiamos, Senhor, de que nós estamos diante da Tua presença, Tu estás aqui, pois a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, então o Senhor já se faz presente, e nós estamos diante de Ti, ó Pai, da Tua presença, lhe pedindo para que o Senhor venha falar, consolar, exortar e nos edificar pela Tua palavra, Senhor. Falar aos nossos corações tudo aquilo que nos é necessário, pela direção e pela revelação do Teu Santo Espírito, e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu estava com um louvor em minha mente. Esses dias eu acordei com um louvor, cantando esse louvor no meu coração, na minha mente, e eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me direcionou a esta palavra. Inclusive, se for possível, até gostaria que esse louvor fosse gravado e fosse enviado aos irmãos também. Amém? A palavra do Senhor diz no 2 Coríntios, no capítulo 4, uma palavra bem conhecida, e que os irmãos podem estar acompanhando aí também, juntamente comigo. 2 Coríntios 4, ele fala das aflições daqueles que seguem o Senhor. E nos versículos 8 e 9, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então aqui Paulo está falando de momentos que nós passamos de luta, de batalha, de tribulação. O pastor Takayama tem pregado muito nisso, ele sempre cita a passagem de Tiago que fala para que nós venhamos a ter alegria ao cair por várias tentações, porque a gente bem sabe que a tentação, ela é uma oportunidade que nós temos de dar a prova da nossa fé e de que nós amamos ao Senhor, é uma oportunidade de nós glorificarmos o nome do Senhor e de a nossa paciência ser trabalhada, a nossa fé, para que toda situação de tribulação e de luta possa gerar em nós, o fortalecimento da nossa fé, possa trabalhar a nossa paciência, ela ser aperfeiçoada, e nós possamos alcançar a experiência e a esperança. Como Paulo diz, a tribulação produz a paciência, experiência, esperança. Amém, irmãos? Então, a tribulação é a permissão de Deus nas nossas vidas para que nós sejamos aperfeiçoados. E tem momentos que nós passamos luta, tribulação, mas é o que Paulo diz. Nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, nós não paramos, irmãos. Nós temos que continuar na caminhada da nossa fé, crendo no Senhor Jesus, em tudo aquilo que Ele fez por nós, confiar no nosso Deus. A palavra do Senhor, irmãos, em Salmos, no capítulo 25, Davi, por várias vezes, ele pede ao Senhor para que ele não seja confundido. E Paulo também diz, irmãos, que a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão.
Amém? Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. E Davi citava muito isso. E o que está escrito aqui no capítulo 25 de Salmo, no versículo 3, ele diz assim: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então os que esperam no Senhor não se confundirão, irmãos. A esperança não traz confusão. Nós sabemos em quem nós temos crido, que Ele é fiel e poderoso para guardar a nossa recompensa até o último dia, até o dia da sua vinda, irmãos, o nosso galardão. Amém? E no capítulo 22, no versículos 4 e 5, nos versículos 4 e 5, ele diz assim: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Então a palavra que Davi traz nesses dois salmos e em muitos outros era justamente isso. Por que Davi nos traz isso, irmãos? Provavelmente por causa daquele momento de tribulação, de perseguição, daqueles momentos, né? Porque Davi passou por muitos momentos. Amém, irmãos? Muitos momentos de luta, de perseguição, de tribulação, principalmente quando ele foi perseguido pelo rei, né? Pelo rei Saul, o maior inimigo ali, perseguindo Davi, o homem mais poderoso de Israel. Davi sofrendo aflições, tendo que se esconder em cavernas, né? Formando o seu bando. Então, irmãos, ali formando o seu exército de pessoas que eram rejeitadas e renegadas pela sociedade. E ali Davi tendo que fugir, se esconder em cavernas e tudo mais. Então, momentos de aflição em que Davi passou. E nesses momentos, Davi sempre citava isso. Importante, irmãos, nós sempre citarmos a palavra do Senhor. Porque num momento ou no outro, nós somos contaminados pela palavra do inimigo, que entra. O Senhor Jesus disse: aquilo que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da boca. Amém, irmãos? E muitas vezes nós dizemos, falamos, ou ouvimos outras coisas que pessoas falam, ou que a mídia fala, ou o que vem no WhatsApp, vem de todos os lados, nós somos bombardeados, a nossa mente é bombardeada, e aquilo nos contamina. Então nós precisamos rejeitar esta palavra que provém do inimigo e citar a palavra do Senhor, citar a verdade. Então por isso que Davi ele cita várias vezes que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então Davi traz aqui: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. Então Davi traz aqui à memória um fato que aconteceu no passado em que Deus livrou o povo de Israel, em que Deus abençoou. E é disso que nós devemos nos lembrar. E aí ele reforça: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Então aqueles que esperam no Senhor não se confundirão. Amém? A esperança não traz confusão. Então nós temos que ter essa fé e citar essa palavra. Porque esta palavra ela vai servir de antídoto contra a palavra do inimigo. Aquilo que o inimigo tem tentado semear. Amém, irmãos? Aquilo que o inimigo tem tentado colocar contra as nossas vidas. Lá em 1 Pedro, irmãos. Vamos lá comigo ler 1 Pedro no capítulo 5. Vou até tomar uma água aqui, irmãos, para dar tempo. Amém? 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 ao 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, nós sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos tragar, nos derrubar, nos destruir. E como ele tenta fazer isso, irmãos?
com palavras, tentando tirar de você uma palavra que vá desagradar a Deus, uma palavra de murmuração. Essa é a tentação do inimigo, irmãos. A grande tentação que nós sofremos no dia de hoje é a tentação da murmuração. Por que que o povo pereceu no deserto? Porque por 10 vezes me tentaram dizendo, morreremos nesse deserto, então morrereis nesse deserto. Foi isso que Deus disse. Então o povo pecou. Onde que nós pecamos e caímos, irmãos? Hoje o pecado ele é espiritual. Ele já não é mais o problema, o pecado carnal, né? Nós muitas vezes nos preocupamos com o pecado carnal, que também é pecado, né? Mas um dos pecados que tem maior impacto e maior consequência é o espiritual, irmãos. É o que nós dizemos com palavra. O espírito, irmãos, está na mente. As minhas palavras são espírito e vida. Então o espírito está nas palavras. Por palavras sereis justificados, por palavras sereis condenados. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que resistir o inimigo firme na fé, sabendo que nossos irmãos pelo mundo inteiro estão passando pelas mesmas aflições. E olha que interessante, irmãos, nesse momento, todos nós, no mundo inteiro, estamos passando esta mesma aflição por causa desse vírus. Então, a palavra de Deus, irmãos, né, ela é nova. Ela é sombra das coisas futuras. Ela traz, né, aquilo que o pastor fala. Está escrito porque vai acontecer, né? Ou está acontecendo porque estava escrito? Não, está escrito porque já aconteceu. Amém? Todas estas coisas o Senhor já viu. Então nós estamos passando, irmãos, pela uma aflição mundial, todos. E nesta hora nós somos bombardeados por várias informações, irmãos, por várias palavras que o inimigo tem colocado e tem semeado. Nós temos que vigiar. Então o que diz aqui? Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, lançando sobre ele vossa ansiedade, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao redor, querendo nos derrubar, nos tragar, nos destruir. O Senhor Jesus disse, o diabo veio senão a matar e destruir, né? Mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. A função do inimigo é matar a nossa fé, né? Destruir a nossa esperança, nos abater. Só que, ainda que nós sejamos afligidos, irmãos, como nós lemos lá em 2 Coríntios 4, nós não somos destruídos, nem abatidos, nem desamparados. Por quê, irmãos? Porque Deus está conosco. Nesta hora, o que nós temos que fazer? Nós temos que citar a palavra. Amém? Nós temos que citar a palavra. Olha, como eu estava falando, irmãos, que interessante. Nós temos que citar aquilo que está escrito, que é a verdade. Mateus 28. Se você ficar citando a palavra contrária, a palavra do inimigo, isso vai bater a tua fé. Se nós ficarmos, morreremos nesse deserto, foi o que o povo fez. Por isso que o povo pereceu. Então nós temos que citar a palavra de Deus, a palavra da fé, que é o antídoto contra a palavra do inimigo. Então está escrito em Mateus 28, 18. Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem que disse isso aqui, irmãos? O próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vou crer nessa palavra, porque foi o que ele disse. Se eu dissesse para os irmãos, foi dado todo o poder nos céus e na terra ao Senhor Jesus, sou eu que estou dizendo. Mas eu estou citando a palavra, por isso que é importante citar a palavra. Quando nós dizemos que Deus fala, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa palavra é para nós. Então nós citamos, se tu falasse, Senhor, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede as nações por herança, os fins da terra por possessão. Então eu estou citando a palavra dele. A palavra dele é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. E quando nós citamos a palavra dele, essa palavra é poder. Amém, irmãos? Então nós temos que citar. Então em Mateus, o Senhor Jesus disse que todo o poder foi dado a ele. Então eu creio. Então nós vamos permanecer crendo naquilo que o Senhor falou. Em
Romanos, no capítulo 8, diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, se todo o poder é dado ao Senhor Jesus e Ele é por nós, quem vai ser contra nós, irmãos? Então nós temos que crer que nós estamos amparados, nós estamos cuidados pelo Senhor, que Ele está conosco, que Ele está ao nosso lado. Como diz no Salmo 91, mal nenhum chegará à tua casa, à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, se a palavra diz isso, irmãos, então eu vou crer. E em Filipenses, no capítulo 4, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, e Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Então eu tudo posso naquele que me fortalece. A força vem dele. Amém, irmãos? A força não é nossa. O poder não é nosso. O poder vem de Deus e está em nossas vidas pela sua palavra. Então nós temos que citar a palavra, irmãos. Se nós citarmos a palavra do inimigo, a palavra da murmuração, nós vamos enfraquecer, nós vamos adoecer na fé. Mas se nós ficarmos com a verdade e citarmos esta verdade, que é a palavra de Deus, essa palavra vai entrar em nós e vai gerar vida. Então, neste momento de tribulação, de luta, de aflições, que não só nós estamos passando, mas os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, o que nós temos que fazer neste momento, irmãos? Nós temos que vigiar, nós temos que perseverar, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. Olha que interessante, em 2 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 5 e 6, olha o que Paulo diz. Segunda Coríntios 7, versículos 5 e 6. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Quer dizer, aqui Paulo, ele era um obreiro, ele era um pastor, e ele também passava por aflições e sofrimentos. E ele está dizendo aqui, por fora combates, temores por dentro. É algo semelhante ao que nós estamos vivendo no dia de hoje, irmãos, com o que está acontecendo. Por fora nós temos os combates, por dentro os temores que ninguém sabe muitas vezes o que nós estamos passando. Ah, pastor, mas nós passamos temores? Você passa temor? Sim, todos nós temos temores, irmãos. Mas no momento em que o temor quiser bater a porta do nosso coração, nós temos que citar a palavra, não deixar ser dominado por aquele medo. Porque se nós deixarmos ser levado pelo medo, irmãos, nós vamos perecer. Porque o medo é antônimo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, irmão? Irmãos, fé é certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se vê. Então é fé. O justo viverá pela fé. Então nós temos sim, irmãos, batalhas, temores, tem momentos que a gente pensa que não vai aguentar, que a gente vai cair, que a gente vai ser destruído, que a gente vai desistir, mas nós temos que permanecer. Nesse momento, irmãos, quando o temor quiser bater no seu coração, você tem que citar o antídoto. O antídoto, que é a palavra da fé, a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então nós ficamos com a verdade, que é a palavra. Nós passamos temores. Mas quem consola, no versículo 7, né? Versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou. E o Senhor consola de várias maneiras. Aqui o Senhor trouxe um outro irmão para ajudar Paulo naquele momento. Às vezes nós precisamos, irmãos, de ter pessoas ao nosso lado, de estarmos juntos, caminhar juntos. A Bíblia diz, é melhor andar em dois do que sozinho. Porque num dia frio, numa noite fria, os dois se esquentam, né? Quando alguém quiser prevalecer contra, os dois se unem.
Então, irmãos, é melhor um cai, o outro ajuda a levantar. A Bíblia nos ensina que é melhor andar em dois, irmãos. Sozinho nós não conseguimos nada, por isso que nós somos a igreja. Nós vamos caminhar juntos até chegar na presença do Senhor, até chegar nos céus, irmãos, até a vinda do Senhor Jesus. Então nós precisamos uns dos outros. Então nós temos que andar juntos. E o Senhor nos consola de diversas maneiras. Aqui, na vida de Paulo, ele traz Tito para consolar, para ajudá-lo. E às vezes nós precisamos, irmãos, de pessoas que estejam ao nosso lado. De pessoas que simplesmente digam, ó, eu estou aqui com você, eu estou, junto, eu estou orando, eu estou te ajudando. Nós necessitamos muitas vezes disso, irmãos. Por quê? Por causa dos temores. Às vezes bate o temor no nosso coração. Então nós precisamos, irmãos. Mas a palavra de Deus é que vem nos consolar e vem nos alegrar, irmãos. A palavra de Deus gera paz, ela gera alegria em nossos corações. Ela não gera confusão, ela não gera medo, ela não gera dúvida. A palavra do inimigo, sim, gera medo e dúvida. E quando o temor quiser bater no teu coração, você tem que usar o antídoto que é a palavra do Senhor. Amém? Paulo também, no capítulo 1 de 2 Coríntios, ele nos traz uma situação aqui de momentos de luta, de aflição. 2 Coríntios 1, no versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, Deus nos consola, irmãos, e nos usa para consolar outros. É aquilo que aconteceu, que Paulo disse ali na vinda de Tito. Então, nós somos consolados por Deus, e muitas vezes Deus coloca palavras e situações em nossas vidas para que lá na frente, ou em algum momento, nós possamos ajudar alguém. Então, neste momento, é o momento de nós estarmos unidos. Amém, irmãos? Porque como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, no qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Repetir esse versículo. No qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito, porque demorou Paulo a sua ida. Até aqui, irmãos. Então aqui Paulo está falando de aflições, de lutas, de tribulação e de livramento. E de um momento aqui que ele diz até que eles não achavam que não iam suportar uma carga muito maior do que eles podiam suportar, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não dá nada além do que possamos suportar, e que junto com a tentação o Senhor também dá o escape. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar orando uns pelos outros, precisamos de pessoas que estejam orando por nós, irmãos. Porque se nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos mantido assim, o Senhor tem nos guardado. Muitas vezes nós estamos bem, mas é porque tem pessoas orando por nós. E nós precisamos fazer o mesmo nesse momento, orarmos uns pelos outros, estarmos unidos em oração, orando uns pelos outros, para que Deus esteja sustentando a todos. Então Paulo está dizendo aqui de um momento de aflição, em que eles foram sobremaneira agravados, do qual ele achou que até não podia suportar, mas sabendo, irmãos, que não é ele, que é Deus, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará. Quem nos livra, irmãos? É Deus. Amém? Quem nos livra e nos livrará deste momento, irmãos? É o Senhor, é Ele quem nos guarda.
desse momento que nós estamos passando, irmãos, em que muitas pessoas estão morrendo por causa desse vírus, nós não temos que olhar para isso, nós temos que olhar para o Senhor. Quem nos livra, nos livrou até agora e nos livrará, irmãos, é o Senhor. Então nós não podemos deixar esse medo adentrar no nosso coração. Nós temos que ficar com a palavra e ajudar um ao outro em oração, em estarmos juntos neste momento, esperando no Senhor. Né? Aqui ele até diz, irmãos, né, que Deus os ajudou com a oração dos irmãos ali de Coríntios. Nós precisamos uns dos outros, irmãos, estar orando uns pelos outros e nos unir nesse momento em oração para que Deus esteja guardando e livrando a todos de todo mal. Porque Ele quem nos guarda, Ele quem nos livra, irmãos. Amém? Não adianta a gente se esforçar, fazer um monte de coisa. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte. Nós devemos, irmãos, nos precaver, fazer toda a nossa parte. Mas acima de tudo, quem vai nos guardar e nos livrar de todo mal, irmãos, é o Senhor. Amém? Continuando aqui pela palavra, irmãos. Então nós passamos aflições, nós passamos tudo isso, mas quem nos livra é o Senhor. E para encerrar, 1 João capítulo 2, versículo 28, diz assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então aqui está falando, irmãos, 2 versículos que falam do que, irmãos? Do dia em que o Senhor virá nos buscar. E que nós não seremos confundidos. Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Então, irmãos, né, nós devemos permanecer nele para que não sejamos confundidos. O que é permanecer nele? É estar na sua palavra. Amém? É estar, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, não é isso que o Senhor disse? Tudo o que pedirdes vos será feito. Então o que é estar nele? É estar baseado na sua palavra, firmado na palavra que ele nos deixou, irmãos. Então se nós estivermos firmados nele, nós não seremos confundidos. Então nós não sabemos o que haveremos de ser. Nós sabemos que nós somos filhos, que nós somos gerados pela palavra, né? Mas ainda vai ser manifesto, mas nós sabemos que nós seremos iguais ao Senhor. Amém, irmãos? E nós almejamos e esperamos pela sua vinda e que nós possamos permanecer firmes até a vinda do Senhor. Fica firme na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida e que Deus esteja fortalecendo a cada um com a sua força e o seu poder. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos diante de Ti e pela Tua palavra. Guarda esta palavra em nossos corações, Senhor, para que nós venhamos sempre permanecer ligados em Ti, Senhor, até o dia da Sua vinda e que o Senhor virá nos buscar e que nós possamos esperar e almejar, Senhor, com paciência e olhando sempre para Ti, o autor e consumador da nossa fé, e esperando por este momento, o dia da sua vinda, que o Senhor virá nos buscar, em que se nós estivermos em Ti, nós não seremos confundidos. E nós não sabemos ainda o que haveremos de ser, mas nós sabemos que nós somos Teus filhos, e que nós seremos iguais a Ti, iguais aos Teus anjos, como diz a Tua palavra. Obrigado, sê conosco. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, ser com cada um é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Um forte abraço a todos e espero em breve poder vê-los. Amém? Fiquem na paz do Senhor.